Então, vó- então, oficialmente começamos a nossa aula magna. Boa noite para todos vocês. Eu sou o professor Ted. A gente vai estar aqui falando um pouco dessa nossa mentoria, desse processo do Master Personal Evolution. Primeiro, é uma honra. Muito obrigado para todos vocês que estão aqui nessa quarta-feira, prestigiando, buscando a mudança, buscando a evolução, porque é isso que a gente deseja, é isso que a gente quer. Eu comecei essa mentoria, eu planejei essa mentoria para a gente começar agora em janeiro, não foi à toa. Então, assim, é por conta de várias coisas. Quando a gente começa a estudar aspectos comportamentais, a gente entende que determinadas coisas elas vão acontecer e nada melhor do que o começo do ano para a gente pensar numa virada de chave, né? Para a gente pensar numa virada de gatilhos. Então é por conta disso que a gente começou em janeiro esse processo de mentoria para a gente já começar 2025 diferente. Essa mentoria ela foi um pedido, foi uma resposta a algumas pessoas que queriam fazer a minha mentoria particular, né? Eu já desenvolvia essa mentoria particular, mas muita gente falava: Poxa, professor, vamos ver outras possibilidades de mentoria. E aí a gente terminou pensando nessa mentoria em grupo, essa mentoria onde tivesse uma galera boa de construção, onde a gente fizesse um caldeirão com expectativas, com as experiências de vocês, porque vai ter os momentos onde vocês vão confrontar a ideia dos alunos de vocês, porque isso aqui, diferente de uma palestra onde eu falo, e vocês de repente não participam, a mentoria é diferente. A mentoria a gente precisa confrontar a realidade de vocês. Então a gente tem aí Ana Paula, Neilan, Yasmin, Ive, toda uma galera, o Luiz que está aqui, são esses que estão aqui na frente da minha tela, né? E eles vão colocar questões, problemas ou situações do dia a dia do aluno deles, e a vocês somando com isso também. E é em cima disso que a gente vai trabalhar, que a gente vai pensar e construir esse processo, porque a ideia é a gente ter direcionamento na nossa carreira de personal. E eu falo personal trainer, mas a gente pode aplicar em qualquer coisa. Então, tem a nossa colega aqui, esqueci quem foi que falou depois, que ela disse que é estudante de educação física e trabalha em academia, né? Então, aqui foi a Naná, isso. Então, estagiária de academia. Então, essa mentoria, Naná, é para você também, porque você vai observar muita coisa na prática clínica que vai responder a essas indagações. E a gente sempre fala que exercício físico ele não é uma receita de bolo, e a ideia é justamente isso aqui nessa mentoria, beleza? Eu vou espelhar uma coisinha aqui, galera, e vocês vão me dê um alôzinho, me dê um joinha quando vocês enxergarem a tela de espelhamento acontecer, beleza? Vocês estão vendo aí a tela? Tá tudo certinho? Tá conseguindo ver aqui? Deixa eu ver vocês aqui. Então, vou fazer uma coisa aqui. Vocês estão me vendo? Estão vendo a tela? Estão vendo tudo certinho? Me dá um joinha aí, tá tudo certinho? Vocês estão vendo a tela aí espelhada? Ou ainda não? Tá vendo aí, Vi? Tá certinho? E Luiz, que tá na minha tela, estão conseguindo ver? Muito bom. Então, a gente vai oficialmente começar esse processo aqui, galera. Então, bem-vindos a essa mentoria Master Personal Evolution. E qual é a ideia, gente? É a gente abrir a caixa preta, né? Eu brinco que a gente abriu uma caixa preta de alguns anos de experiência na área, de indagações, de tropeços, de acertos, de prática clínica, de coisas que de repente a gente confrontou que não funcionou, outras funcionaram, algumas coisas que a ciência diz: ah, mas isso não funciona, e a gente vai confrontar tudo isso, a gente vai aprender de fato o que é ciência, qual a relação dessa ciência com a prática clínica. Porque é impossível a gente discorrer disso, mas a ideia é responder todas as indagações que vocês têm acerca dessa coisa que é a arte de atuar no personal trainer.
Para algumas pessoas que não me conhecem, eu vou me apresentar muito rápido aqui, tá? Tem várias pessoas que já fizeram alguns cursos comigo, mas meu nome é Ted, eu sou o Ted, professor Ted, Ted Barros, como vocês queiram me chamar, tá? E eu atuo há mais de 20 anos na área fitness como personal trainer e mais de 15 na docência do ensino superior, incluindo a pós-graduação e graduação. Então, eu coloquei aí o personal trainer de forma em caixa alta, porque como essa é uma mentoria em personal trainer, eu atuo ainda hoje, até hoje, quem me acompanha sabe que eu estou o dia todo também dentro da sala de musculação. Então, essa é uma mentoria que ela vai ter uma parte de clínica muito forte, uma parte de vivência, de experiências, de respostas aplicadas muito grande. Então, ao invés da gente estar enchendo linguiça aqui, a gente vai ver realmente qual é os problemas, quais são as questões envolvidas nesse processo da arte de trabalhar como personal trainer. Então, assim, além disso, além de estar na graduação e pós-graduação, eu também atuo no nicho de consultoria online no mercado digital e hoje, pessoal, abrange 15 países. Então, assim, é um marco muito interessante. Então, assim, você extrapolar as barreiras geográficas. Então, hoje no mercado online eu atuo em 15 países da Europa, aqui da América, e da Oceania também. Então, já escrevi alguns capítulos de livros nacionais e internacionais sobre métodos de treinamento, personal trainer, marketing e avaliação, e também tem alguns artigos publicados em revistas internacionais, nacionais e material didático também para uma escola americana que forma personal trainers nos Estados Unidos. Então, a gente vem aqui em cima dessa bagagem. Além disso, eu dou cursos e palestras pelo Brasil, inclusive fora do mesmo, em uma escola americana e inclusive para personal trainers e no Paraguai. Moçada, eu vou pedir só, tem uma pessoa que tá com o microfone ligado aqui, pronto, aí, desliguei. Vou pedir só para vocês desligarem os microfones, tá? Para evitar o hammerzinho para a gente fazer o processo acontecer. Então, assim, inclusive tem aqui alguns mentorandos que eles já se inscreveram no curso, né? O Luiz está aqui, tem uma galera que está por aqui e a gente vai fazer isso. E por que é que eu botei tudo isso, pessoal? Porque isso tudo, juntando aqui, gente, na área fitness, na parte de docência, na parte de consultoria online, todas essas coisas, eu vou dizer o seguinte, que o que é que vai ser o bacana dessa mentoria? É que eu sei de todas as delícias e todas as dores do personal. E aí também em cima disso, a proposta disso aqui é a gente compilar isso e a gente colocar a coisa para fazer com que você evolua na tua carreira, que você evolua no teu processo e que a gente termine saindo do que a gente chama aí do mais do mesmo, tá? Que eu sei que é o que todo mundo busca nessa situação. Eu olhei aqui, moçada, achei muito bacana. Eu fiz essa enquete aqui com vocês. Eu primeiro eu fiz uma enquete, depois eu aumentei um pouquinho mais o nicho. E eu confesso que eu fiquei muito feliz e muito surpreso com o interesse em algumas áreas específicas aqui, tá? Então a gente tem aqui, eu fiz uma triagem e mandei para vocês quais são os conhecimentos que o personal trainer ele tem mais dificuldade ou tem uma zona de interesse, né? E aí isso é bem bacana porque a gente mostra que a gente está saindo da mesmice, né? Então tem uma galera aqui buscando, por exemplo, patologias ortopédicas. Então, quem trabalha com patologia ortopédica hoje é um nicho de mercado que é muito, muito, muito rentável. Então, é um nicho de mercado que, para as pessoas que têm patologias ortopédicas, aquele teu aluno ele precisa sair da dor. Então, ele saindo da dor, e se você conseguir favorecer ele, fazer um treinamento específico para fazer a reprogramação para ele sair do quadro de dor, cara, ele está na tua mão para o resto da vida. Ele vai, depois de Deus e da mãe dele, você tá no patamar abaixo. E a gente consegue transformar isso em valor. Então, grupos especiais também trabalhar com hipertensos, obesos, cardiopatas, que é uma galera que, além de de ser um público mais rentável, né, é um público que ele exige de fato um rigor técnico, uma construção de habilidades técnicas para fazer a prescrição de exercício de forma bem interessante.
a periodização, marketing, empreendedorismo, por que não? Nós somos a nossa própria empresa. Então, você, personal trainer, você, professor de educação física, você, de fato, precisa dominar essas técnicas para que a gente consiga fazer esse processo. Então, marketing digital, hipertrofia e emagrecimento. Então, hoje em dia, a gente não precisa nem falar, né, a quantidade de pessoas que apresentam essa condição de sobrepeso e obesidade, que é um agravo tão forte para o mundo hoje que exige a nossa e que exige hoje a nossa intervenção, a intervenção do profissional de educação física em cima dessa condição. Então, tá essa compilação que eu vi aqui, eu achei muito bacana, achei bem interessante, o quanto vocês realmente estão interessados e envolvidos nesse processo. E aí a gente vai começar com isso aqui, gente. Então, como eu falei, eu vivi as dores, eu vivo as dores do ser personal trainer ainda e as delícias, né? Não me vejo fazendo outra coisa, adoro isso, mas realmente algumas coisinhas a gente tem alguns desafios, né, em cima desse processo. Então, assim, o que é que a gente coloca nesse cenário hoje, que muita gente, inclusive, me apresenta? Existe uma coisa que a gente chama de corrida de ratos. Foi um termo que o Robert, aí do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele apresentou, né? E que essa corrida de ratos, na verdade, seria o seguinte: seria expresso nessa imagem aqui, seria o trabalho, onde você trabalha para você ganhar dinheiro, só que você gasta tudo que você tem, e depois que você gasta tudo que você tem, você vai lá e você precisa trabalhar novamente. Chega naquele ritmo frenético, e é uma alusão àquela corrida de rato, que o rato ele fica correndo desenfreadamente, lutando pela sobrevivência dentro daquela rodinha, ou então dentro de um labirinto. E aí, qual é o cenário geral do personal trainer hoje que ele sente? E que ele pensa o seguinte: eu trabalho muito, então, assim, às vezes a gente, isso é inegável, a gente trabalha muito, o personal trainer, ele tem uma carga horária muito extensa, tá? E todos vocês aqui vão concordar comigo. Quem é que acha o contrário aí, fica bem à vontade de falar no chat, de falar, não, eu trabalho pouco, tal, mas eu acho que essa é uma realidade da maioria dos profissionais, do personal trainer, do professor de educação física. Ele trabalha muito, ele ganha até legal, tá? Ele ganha de forma interessante. O personal trainer hoje, ele consegue ganhar, inclusive, a depender de como ele desenvolve o trabalho dele, ele consegue ganhar até mais do que médico, sim. Mas quando ele vai olhar, ele pensa o seguinte: eu trabalho de forma insatisfatória, ele ganha de forma insatisfatória pelo que ele trabalha. Quando a gente vai olhar, de repente você ganha até mais do que médico, ganha até mais do que um advogado, outra coisa. Mas quando você vai compilar a quantidade de trabalho que você tem com a carga horária que você ganha, a gente sempre pensa, cara, eu até ganho bem, mas eu queria trabalhar menos, né? Eu queria diminuir essa minha carga horária. Então, assim, e aí ele reclama que ele vive sem tempo. E aí, qual é o problema? É que com o tempo, quando você tá bonitinho, você tá novinho, tá tudo certo, mas quando chega um determinado tempo, vem a idade, obviamente, é um processo cronológico natural, vem outras demandas como filhos e tal, e aí a gente aumenta a nossa, quem tem filho aqui sabe do que eu tô falando, quem é casado sabe o que eu tô falando, né? A Ive aí balançou a cabeça, o dinheiro some, né, Ive? Então, assim, parece que a coisa vai embora e daqui a pouco termina acontecendo o seguinte: o personal ele sai da área dizendo que ela não presta, ou então dizendo que não deu porque ela não é rentável. Então, na verdade, esse é o cenário geral do personal trainer, né, que o Robert ele chama de corrida de rato, e a gente vê que o tempo ele se escoe, se esvai. E com o passar do tempo a gente fica desesperado buscando, meu Deus, qual é a solução que eu posso encontrar para fazer isso? E a solução, na verdade, é a gente buscar alguns processos aqui, e esse processo apresento-vos os nossos encontros, a nossa mentoria Personal Evolution, a solução para os seus problemas. O que é que acontece? Se a solução é evoluir, gente, é evoluir na carreira, a gente buscar evolução de carreira,
Mas tem muita gente que acha que a evolução é isso aqui, ó. Eu vou ter uma qualidade, eu vou valorar o meu trabalho se eu fizer duas coisas. Se eu vou meter o shape, eu preciso ter um shape muito bom, eu preciso, porque eu acho que se eu tiver o shape, os meus alunos vão achar que com o shape eu vou estar com um título de autoridade, porque eu sei fazer, só que e eu vou ter muitos likes no Instagram, e eu vou buscar likes no Instagram, e eu vou buscar stalkers para eu conseguir fazer isso. Então, gente, funciona até certo modo, mas depois você fica estagnado com isso, porque não é o teu shape que vai te dar uma, um título de, vamos dizer assim, de autoridade profissional. O teu shape ele diz o seguinte, que você realmente é um cara que gosta de treinar, que você é um cara que você é um cara que tem disciplina para treinar e que de repente você sabe fazer com você o processo. Só que quando você vai para outra pessoa, isso já fica um pouco mais difícil, porque você não está sentindo o que está acontecendo. Somente você vai buscar experiências acima de tudo. E o like, obviamente, que não é garantia de venda. Nem sempre os likes que você ganha no Instagram é garantia de venda, é garantia de título de autoridade. Simplesmente o teu conteúdo de alguma forma está chamando a atenção de outras pessoas e que não necessariamente pode ser convertido em vendas. Então, eu já dou o primeiro spoiler aí, nem sempre número de curtidas ou quantidade de seguidores significa que você é um cara que tem um título de valor na internet, no mercado digital. Mas não se preocupe, porque a gente vai falar sobre isso, a gente vai conquistar esse processo. Como é que a gente consegue, moçada? A gente consegue simplesmente. Personal, a gente consegue evoluir de carreira a gente fazendo a construção de habilidades, tá? Então, obviamente que se a gente fala me perguntam, Ted, mas isso você é contra o shape? Claro que não. Então, eu acho que o personal ele não precisa ser atleta, mas obviamente que ele precisa vivenciar aquilo que ele está vendendo. Você não precisa ser shapeado, mas é interessante que você tenha experiência, que você vivencie aquilo que você está disposto a fazer. Então, o Luiz ele trabalha com musculação e ele não gosta de musculação, ele não entra na sala de musculação, é um pouco mais complicado, mas porque ele vai ter dificuldade no processo de, vamos dizer assim, de ajustar determinadas realidades por conta da não experiência do processo. Mas o que é que a gente consegue, moçada? Como é que a gente consegue? A gente consegue com a aquisição de algumas habilidades. Essas habilidades são as habilidades técnicas, as habilidades não técnicas e as habilidades comportamentais. Então, as pessoas falam que para ser personal é muito fácil. Não, não é nada fácil. Então, para ser personal, você precisa ter algumas habilidades e essas habilidades elas precisam ser construídas ao longo desse processo. Então, quais são as habilidades técnicas, por exemplo? Habilidade técnica que são aquelas habilidades que o personal trainer ou o profissional de educação física ele precisa desenvolver em cima daquilo que ele está disposto a fazer, que ele está proposto a fazer. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com musculação, óbvio, eu preciso entender de anatomia, eu preciso entender de fisiologia do exercício, de biomecânica, de teorias do treinamento desportivo, eu preciso entender de nutrição, obviamente, não para prescrever, mas eu preciso entender de que forma está acontecendo aí essa questão dos aspectos nutricionais e bioenergéticos principalmente da intensidade aplicada do meu aluno, então eu preciso entender desses aspectos. Eu preciso entender de habilidades não técnicas também. Quais são as habilidades não técnicas? É de repente um plus que você vai colocar para aquele teu aluno. Então, além das habilidades técnicas que são fundamentais, mas por si só elas não trabalham sozinhas, porque você vai precisar entender, por exemplo, é interessante que você domine a tecnologia. Então você vai fazer um processo avaliativo para o teu aluno e você de repente não domina as tecnologias disponíveis para aquele processo avaliativo. Então de repente um programa de biofotogrametria.
um programa de avaliação do movimento, um programa que vai te dar quantitativamente as relações de ângulos, enfim. Então, assim, o domínio de outra língua também, o domínio não, mas o entendimento de outra língua também é muito importante. Ela não é uma habilidade técnica, mas é uma habilidade não técnica. Então, você de repente conseguir se comunicar em outra língua, seja escrevendo ou falando ou lendo, ele já vai te colocar em outro patamar em cima desses processos. E os comportamentais. Então, óbvio, se a gente trabalha com pessoas, você pode ter uma habilidade técnica desenvolvida, não técnica também, mas as habilidades comportamentais para o teu aluno, como você lida com pessoas e você tem que entender de pessoas. Então, comportamento humano, você não vai ser psicólogo, mas você precisa entender de psicologia, você precisa ter uma noção. É por isso que a gente tem as disciplinas, né? Psicologia do esporte e por aí vai. Então, assim, o processo afetivo, ferramentas para você conseguir linkar. Então, a quantidade de pessoas que abandonam a sala de musculação, os esportes, ela é muito grande. Então, você vê que 70% das pessoas que se matricularam agora em janeiro nas academias, elas não estarão mais em junho. Então, será que de repente não está faltando algumas ferramentas para a gente mensurar isso de forma segura para o teu aluno, para você manter o processo de aderência para ele? Será que não está faltando de repente mensuração de ferramentas para que você analise a intensidade do exercício? O teu aluno, ele é fisiologia também, né? Então vamos pensar o seguinte, que o que é exercício físico? Exercício físico é um estresse mecânico, fisiológico e psicológico, por que não, que você estimula, que você atribui a ele. Então, esse estresse mecânico, psicológico e fisiológico, ele precisa ser dosado, e a gente tem ferramentas de dosagem desses estímulos para que a gente coloque esses estímulos certos de acordo com cada fase do aluno para ele continuar desenvolvendo, para ele continuar evoluindo. Então, essas habilidades, elas são necessárias para que aconteça o personal, gente. E aí eu boto isso aqui para vocês, ó. Pare. Se você busca mágica, essa mentoria não é para você. Eu não estou vendendo mágica, galera. Lá na internet a gente busca muita coisa aqui, né? Fique rico sendo personal, ganhe 100 mil reais com tal coisa. E eu não, além de não concordar, não sei como é que tem gente que ainda acredita nisso. Então, porque ganhar dinheiro não é fácil. Se ganhar dinheiro fosse fácil, todo mundo tava rico. Então, não é assim. Então, essa mentoria, eu não estou mostrando a mágica para vocês ficarem ricos. Através dessa mentoria, o propósito dessa mentoria é eu fazer com que vocês evoluam todas as habilidades necessárias para o processo de um personal trainer que vai construir a carreira, que vai ter o título de autoridade, buscar o lugar que vocês merecem no mercado de trabalho, e aqueles que já têm um local no mercado de trabalho vocês buscarem a evolução nos diversos compartimentos. Então, financeiro, como melhorar o teu aspecto financeiro, como melhorar a tua construção de carreira, como você ter liberdade financeira, porque é o que a gente procura, a gente trabalha para isso, a gente trabalha para ter liberdade financeira, para a gente conseguir comprar as coisas de forma planejada. Não estou aqui para vender uma Ferrari, para vocês comprarem uma Ferrari, não, mas para que vocês consigam ter a liberdade financeira de vocês, porque vocês são profissionais, vocês fizeram um curso superior e merecem isso, que aqueles que buscam liberdade geográfica, ou seja, de sair ou da cidade, sair do estado, quem sabe sair do país onde vocês estão e atuar em outros nichos, de atuação profissionalizante. Então, uma consultoria online lá fora nos Estados Unidos, ela custa US$ 200. Então, imagine uma consultoria mensal a US$ 200, personal. Você ganhar US$ 200 por mês numa consultoria online, dá mil e pouquinhos reais quando você vai tirar as taxas do Banco Internacional. Então, existem ferramentas para que a gente trabalhe com isso em cima dessas características. Então, eu falei de duas liberdades. Eu falei da financeira, falei da geográfica e, por que não, liberdade de tempo.
Então, o que a gente busca também é tempo, né? Então, se vocês chegarem para mim e perguntar assim, Ted, qual hoje a liberdade que você busca? Eu busco a minha liberdade, ainda hoje, eu busco a minha liberdade de tempo. Então, por quê? Mas qual é a ideia? A liberdade de tempo, ela precisa ser planejada. Então, a minha liberdade de tempo, eu estou agora com um tempo curto, eu estou trabalhando muito, porque existe um propósito para que eu consiga a liberdade de tempo lá na frente com a liberdade financeira que de repente eu tenho hoje. Então, entende que a vida, entende que eu não estou aqui para florear nada para vocês. A gente vai apresentar, eu vou mostrar para vocês trabalho, galera. Eu não vou estar dando uma receita de bolo, eu não vou estar dando, não, você vai ficar em 2025, terminou 2025, vocês vão estar ricos, não. Dois, vai terminar essa mentoria e eu quero que termine essa mentoria e todos vocês que estão aqui comigo, como já aconteceu com meus mentorandos particulares, eles falarem assim, cara, eu estou muito diferente do que eu estava antes. Todos os meus mentorandos particulares, eu me orgulho muito de dizer isso, que eles deram um salto quantitativo e qualitativo na vida profissional deles. Eles conquistaram carro, eles conquistaram casa, conquistaram a evolução profissional deles. Tudo, e tem um menino que é lá de São Paulo, que ele trabalhava numa cidadezinha pequenininha. Eu me orgulho muito de dizer isso porque ele foi um dos meus primeiros mentorantes e ele morava numa cidade pequenininha onde o custo de vida do personal dele era muito barato, não dava para pagar personal e ele trabalhava numa academia. E eu fiz, cara, vamos fazer o seguinte, vamos para o mercado digital, vamos desenvolver habilidades para a gente ir para o mercado digital. Ele foi para o mercado digital, fez uma construção de carreira magnífica. E ele hoje está bombando com consultoria online na internet. Ele hoje ganha em média R$ 10.000 de consultoria online da internet. Foi da noite para o dia? Não foi. Se eu falar que foi da noite para o dia, eu vou estar mentindo, eu vou estar enganando vocês. E não é isso que eu quero, porque eu também passei por muitos processos. Então, isso que acontece comigo não aconteceu da noite para o dia, aconteceu através de um processo evolutivo e que é o que eu estou querendo dividir com vocês. Eu estou querendo passar isso, a função da mentoria é a gente dividir esse processo, eu intermediar esse processo de construção através dessa experiência, beleza? Então, quando a gente vai estudar hipertrofia, galera, a gente fala muito de hipertrofia, então, obviamente que hipertrofia, ela é algo que ela está inserida no nosso campo profissional. Então, por quê? Porque se eu trabalho com idoso, eu preciso, obviamente, atribuir hipertrofia a ele. Se eu trabalho com emagrecimento, eu preciso atribuir hipertrofia para ele também. Se eu trabalho com patologias ortopédicas, eu preciso atribuir hipertrofia. Não da forma como as pessoas pensam, ou algumas pessoas imaginam a hipertrofia puramente estética, mas a hipertrofia de uma forma de melhorar a eficiência mecânica daquele músculo e funcional também. Não necessariamente a hipertrofia de deixar gigantão. Mas para que a gente faça isso, a gente não é simplesmente tacar carga, não é simplesmente acontecer de você botar peso. É pensar o seguinte, o que é que acontece com o mecanismo da hipertrofia? Então, como é que a gente entende isso para que a gente não faça receita de bolo? Ah, eu vou fazer uma série de quanto? 10, 15, 20, 30, 3 séries, 4 séries? Por que é que eu estou fazendo isso? Então, existe um porquê, existe determinadas reações fisiológicas e mecânicas que vão induzir o processo hipertrófico, e para a gente entender isso é fundamental para que a gente faça o exercício personalizado de verdade. Então, assim, a quantidade de séries, exercícios, número de repetições. Quais os exercícios que deve escolher, como prescrever e valorar o meu trabalho para não ser um mero operador fitness. Eu sempre falo isso, que às vezes tem muito personal que fica, de repente ele se sente até ofendido, mas a verdade é essa, galera. Então, tipo assim, se você é um operador de leg press, você não pode esperar ganhar muito para isso, você não pode esperar ter uma valorização profissional se você simplesmente vai lá, enche se você se tua função lá colocar o peso para o teu aluno, encher o leg de press, o leg press de peso, ou botar peso no agachamento, ou lá colocar para o cara para fazer esse processo de montagem de aparelho. Entende o que eu estou dizendo? Então, o que a gente vai fazer quando a gente vai estudar hipertrofia, a gente vai estudar hipertrofia de verdade. O que é que acontece? Quais são os mecanismos? Quais são os processos que a gente vai conseguir fazer para gerar essas adaptações para esse aluno?
Então é isso que acontece. Eu coloquei aqui esse aluno aqui, esse cara, o Rodrigo, porque é fácil quando a gente, pô, mas aqui teve alguma coisa. Então o Rodrigo ele veio de um acidente que ele quase morre, cara, e ele é um grande amigo meu. E esse aqui foi o primeiro dia de treino dele. E depois de um tempo, a gente conseguiu esse resultado incrível. Então, assim, sem Danone, como diz a história, né? Então, porque com Danone é muito fácil. Então, o Danone ele vai fazer lá quando você tem um estudo escandinavo que é muito interessante, que ele fez o seguinte, ele pegou algumas pessoas onde ele fez, tiveram algumas pessoas que treinaram, outras pessoas que não treinaram, outras pessoas que treinaram e usaram anabolizante ou Danone. O que foi que aconteceu? As pessoas que não treinaram e usaram o anabolizante, elas cresceram mais, elas tiveram melhor hipertrofia do que as pessoas que treinaram e não usaram anabolizante. Porque, obviamente, o anabolizante ele vai ter um aspecto de melhoria do balanço nitrogenado, do índice de diminuição do catabolismo muscular. Então, as tuas estratégias elas não vão precisar ser muito refinadas para você fazer isso, porque você vai estar lá com um esteroide, um recurso ergogênico que vai potencializar esse processo. Agora, você fazer isso sem o famoso Danone, você vai ter que entender desse processo. É o que a gente vai colocar aqui para vocês. Tá, moçada? Então, segue o baba. Emagrecimento, um monte de gente falou de emagrecimento aqui, ó. Eu coloquei para vocês casos reais aqui de alunos, ó, 70 quilos, 30 quilos, 40 quilos, 50 quilos. Então, assim, como trabalhar com emagrecimento? Então, eu sempre falo do emagrecimento como a reprogramação metabólica. Então, a gente induz para os nossos alunos, através dos exercícios físicos, a gente induz a reprogramação do metabolismo. A ideia de que o exercício físico, como déficit calórico, ela é uma ideia que, tipo, ela fica meio que superficial, porque vocês vão entender que o déficit calórico, ele vai ser o produto final do nosso processo, e não as nossas estratégias. As estratégias são de otimização desse metabolismo. Então, como é que os efeitos do exercício físico, eles vão agir no metabolismo do aluno para que a gente consiga modular de forma direcionada através de parâmetros de prescrição, o processo de otimização do metabolismo dele, ele diminui o quadro inflamatório, ele aumente o gasto energético, ele otimiza esse percentual metabólico e ele, consequentemente, consiga emagrecer. Então, cai aí por terra aquela ideia de que muita gente fala assim: ah, não, é 90% dieta e 10% exercício. Não existe isso. Não tem como você atribuir um percentual de culpa, tanto por cento de dieta, tanto por cento de exercício, porque os dois vão atuar concomitante. O exercício físico ele vai atuar como estratégia anti-inflamatória e com a estratégia de melhorar esse processo de otimização metabólica. Como fazer é o que a gente é o que a gente vai analisar, galera. Então tem parâmetros para a gente fazer isso. Não é simplesmente prescrever de forma aleatória para o aluno gastar energia, tá? Ou então aquele treino, já como eu já vi, treino de aluno lá, o aluno querendo emagrecer, e ele chega lá na academia e ele faz um modelo baseado naquele aquele modelo que a gente conhece, muito parecido com fisiculturismo. Eu vejo aluno lá falando, fazendo assim: ah, não, eu quero tirar essa gordura do tríceps, e ele vai estar lá e fazendo tríceps na corda, tríceps não sei o que e tal. Aquele modelo engessado que a gente já conhece, que inclusive tem pouca, além de pouca eficácia, ele tem pouca aderência para aquele aluno. Ele não sai, ele não fica. Então, a gente vai mostrar como direcionar isso através de parâmetros, de modulação, parâmetros avaliativos, como avaliar, como prescrever, como utilizar situações como frequência cardíaca de treino, como utilizar percentuais de RM dentro da sala de musculação com teu aluno de personal, como mensurar isso, como fazer, e para que a gente consiga um processo de emagrecimento de forma direcionada, de forma com aderência e de forma mais rápida possível para o teu aluno, para ele ficar na tua mão e evitar o efeito sanfona, tá bom? Evitar o reganho, porque quando a gente faz somente um processo pensando no déficit calórico através da restrição, além de não ser
factível, ela não é sustentável e tu vai bagunçar o metabolismo do teu aluno. Quando ele volta a comer normal, ele tem aquele efeito sanfona que ele fica do tamanho do mundo e com mais dificuldade de emagrecer. Então, o que é que a gente faz? Quando a gente pensa no processo de emagrecimento, a gente pensa no processo de reprogramação metabólica. É isso que a gente vai ensinar e que a gente vai fazer com vocês. A galera que trabalha com musculação feminina, com exercício físico feminino, prescrição para mulheres. Muita gente diz, prescrição para mulher é igual a prescrição de homem. Claro que não, moçada. Não tem como. Então a gente sabe que mulheres têm alterações hormonais que elas variam durante o mês. Então isso é necessário a gente entender esse processo, e desde aspectos estéticos até aspectos funcionais de treinabilidade. Aspectos anatômicos, processos estruturais da mulher, eles são diferentes dos processos estruturais do homem. E isso altera um monte de coisa, altera inclusive a mecânica, altera ângulo de penação de alguns grupamentos musculares que são distintos das mulheres para os homens. Então, para você prescrever de forma assertiva para a mulher, quantas mulheres, fala para mim aí de vocês aqui, claro que gosto é gosto, mas quantas mulheres, vocês devem ter observado no chat aqui, quantas mulheres vocês percebem que tem um shape um pouco mais androgenizado, aquele shape mais masculino, aquele shape mais quadrado, e aí, de repente, o que é que ela está fazendo? De repente, está faltando direcionamento para esse processo. Então, a gente vai analisar várias coisas, a gente vai prescrever em cima disso, questões dos alunos de vocês, questões, problemas. Então, musculação feminina. Então, essa musculação feminina, fala para mim, treinar mulher é como treinar homem, mudanças hormonais, distribuição de grupos musculares, vão impactar nas séries, nas repetições, não é igual, moçada. Não é igual você estar fazendo isso. Então, assim, a gente vai estar analisando tudo isso, grupamentos musculares que serão prescritos, que serão direcionados para esse processo. A avaliação, a avaliação física, né? Então, quantas pessoas, como é que a gente avalia? Quantos de vocês têm os alunos de vocês na academia ou no personal trainer e de repente fala assim, bom, qual é a avaliação que eu vou fazer com o meu aluno? Você chega lá, a avaliação é o teu cartão de visita. A avaliação vai ser o que você vai mostrar para o teu aluno que você sabe. Logo de cara, o teu aluno vai dizer para você assim, cara, meu personal ele sabe muito, ele fez um raio-x meu aqui, ele sabe exatamente o que fazer, eu estou na mão do cara certo, e não simplesmente ele vai me tacar lá em qualquer aparelho, em qualquer exercício. Então você conseguiu entender a realidade músculo-esquelética do teu aluno, você entendeu a distribuição funcional, a condição funcional dele, você vai ver quanto de percentual de gordura ele tem, obviamente é importante, mas a avaliação do percentual de gordura, ele somente vai te dar diretriz, ou ele somente vai te dar a condição dele, tá gordo, tá magro, tem X% de gordura, tem X centímetros de cintura, e aí você vai comparar esses resultados para ver se deu certo. Mas como fazer? Quais são as ferramentas que você vai abordar dentro do processo avaliativo para que isso se transforme numa experiência para o teu aluno? É a diferença do teu aluno comer num restaurante, que é gostoso também, mas num restaurante que você come a comida mais popular, de um restaurante que você come aquela comida gourmet, ele vai pagar muito mais caro. Por quê? Porque ele tem uma experiência gastronômica. O que eu quero que os seus alunos tenham aqui, meus colegas, meus amigos, é que eles tenham experiência de personal training com vocês. Que eles falem assim, caramba, eu nunca tive tão abraçado, eu nunca tive um processo tão amarrado como eu estou tendo com a minha professora aqui, Ludiné, com meu professor, com minha professora Ive, com minha professora Carol, com o Neirlan, com a professora Ana Paula, com todo mundo que está aqui com a Naná. Então é isso que a gente busca. A gente vai pegar todas as ferramentas, como pegar o teu aluno, avaliar, avalie ele de forma completa, os tipos de avaliação que você vai fazer, a funcional, a postural, a antropométrica, a avaliação do VO2 máximo, todos esse tipo de avaliação
para você conseguir distribuir os percentuais de estímulo para o teu aluno e periodizar de forma assertiva, porque exercício físico não é tudo igual, inclusive quando você tiver com mais de um aluno no mesmo horário. Então, personal trainer não é o professor que fica colado com o aluno. Personal trainer é aquele treinador que coloca o treino personalizado para aquele aluno. Então, se você tiver quatro alunos na sala e você conseguir dominar isso, e você está fazendo personalizado dessa forma, eu te garanto que o teu aluno ele vai pagar o teu serviço que você merece, mesmo com vários alunos, ele tendo a sensação de que tem vários alunos na sala, mas é que ele vai falar, cara, eu sou abraçado, eu estou contemplado com o que meu personal entrega. É uma promessa que eu vou fazer para vocês, todos vocês que estão aqui na minha mentoria, tá? Patologias ortopédicas, gente. Patologias ortopédicas das principais regiões articulares. Isso é um nicho que cresce demais. Nas minhas mentorias particulares, são os módulos mais procurados, é o módulo de patologias ortopédicas. Então, das principais regiões articulares. Então, a gente tem aí joelho, quadril, coluna, ombro. Então, quais são os principais acometimentos? Quais são as principais patologias? Por que acontece? Então, quando vocês vão entender em patologias ortopédicas, moçada, que a gente vai dar alguns nomes e a gente vai elucidar algumas, mas vocês vão perceber o seguinte, que a patologia ortopédica, na maioria das vezes, ela é um processo de disfunção ou um processo de alteração estrutural que, com o passar do tempo, submeteu-se aquelas estruturas a uma condição de overuse, virou um processo inflamatório e aí foi negligenciado ou de repente não foi tratado e com o passar do tempo esse processo inflamatório ele evoluiu para um processo degenerativo. Na maioria das vezes é isso que acontece. E vocês vão linkar com o processo avaliativo também. A gente vai perceber que a hérnia de disco que aquele aluno apresenta, que aquele aluno apresentou no naquele exame de imagem que ele fez, quando você cruzar com a avaliação que você fez, está explicadíssimo por que que ele teve aquela hernia de disco, por que que ele teve aquela capsulite adesiva, por que que ele teve aquela inflamação no manguito rotador, por que que ele teve uma degeneração, ele tem uma bursite trocantérica, por que que ele tem aquelas condições. Quando a gente avaliar o aluno e perceber, pegar o laudo médico dele, o exame de imagem, a gente vai falar, claro, isso é tão claro, pô, olha para cá. O que eu avaliei dele está me dizendo que aqui existe um processo que pode culminar com essa condição. E aí, entendendo desse processo, você conseguindo vislumbrar a patologia e você conseguindo avaliar o aluno, você faz estratégias de intervenção para você ou reverter esse quadro ou você de repente não reverter o quadro, mas frear o processo degenerativo e dar àquele aluno uma qualidade de vida interessante. Então, e você consegue fazer isso nos primeiros momentos. Na primeira semana, o teu aluno ele já sente isso. Então, eu sou testemunho disso, que no meu cotidiano eu tenho muitos alunos com patologias ortopédicas e eles brincam comigo. Isso aqui é bruxaria, professor? O que foi que você fez comigo? Que eu não dormia direito, eu estava sentindo dor e a partir do segundo, terceiro dia, as minhas dores elas já cessaram. É conhecimento de causa. A gente entender o que está acontecendo para a gente poder intervir. E aí, aluno sem dor, é o que eu coloquei aqui, é aquele aluno pagando o justo. Pensando que está pagando barato demais pelo que você concedeu. Ele vai falar: Olha só, meu personal, cara, eu pago barato para ele para o que ele está me fornecendo. O que eu pago para ele é muito barato comparado ao benefício, ao que ele proporcionou à minha vida. Eu dormi sem dor. Quem trabalha com alunos de patologias ortopédicas pode confirmar isso comigo. Que quando você tira a dor do aluno, ele vai falar assim, cara, não tem preço que eu vá pagar para você que eu vá com certeza fazer isso, se sentir valorado para o que você está me proporcionando. E uma coisa que não tinha, galera, de fato não tinha, eu não pensei em colocar, mas a procura de vocês o número de pessoas que pediram isso foi tão grande, e a gente vai falar de grupos especiais, hipertensos, cardiopatas, a gente vai falar de várias condições de grupos especiais, prescrição de exercícios, idosos, crianças. Então a gente vai falar dessa galera assim que é
que é um nicho de mercado extremamente carente de pessoas que têm uma valorização profissional muito grande, que é um trabalho bem tranquilo, que é uma galera muito massa de se trabalhar e que como você está mexendo com a saúde deles e eles entendem isso, que é uma saúde direta, eles vão estar agradecendo a vocês e eles vão estar com um processo de valor profissional muito grande para o que vocês entregam para eles. Então a gente vai falar sim de grupos especiais na nossa mentoria para que a gente consiga trabalhar de forma interessante e aprender como prescrever para esse público estratégias avaliativas, estratégias de prescrição, modelos de treino, distribuição de volume, intensidade e periodização como um todo para esse público, tá? E assim como as interações em cima desse processo. E obviamente, como eu já falei com vocês, né, personal training, o personal trainer, ele é uma empresa, né? Você é sua própria empresa personal. Então, para que você seja sua própria empresa, você precisa entender de algumas coisas. Você vai precisar entender de gestão financeira, você vai precisar entender de balanço, de marketing, de tecnologias aplicadas ao que você vai fazer. Alguns exemplos bem interessantes, eu já perguntei para um colega meu, fiz assim, cara, você já tem noção de quanto é o teu custo operacional? Quanto é que você gasta para o teu custo operacional de para você manter o teu trabalho? Ele fez, cara, nunca parei para pensar nisso. Eu fiz, não, você nunca parou para pensar qual o teu custo operacional, como é o teu custo operacional, quanto você gasta para exercer a tua atividade laboral. Você já parou para pensar quanto é que você levanta, qual é a média, qual é o ticket médio que você levanta no mês? Para você conseguir entender quanto você ganha no mês e como é que estão os teus gastos em cima, tanto do teu custo operacional quanto o gasto, teus gastos familiares, para você saber como é que está a tua gestão financeira, até para não chegar dezembro e janeiro e você tá naquele desespero, porque você não sabe nem quanto é que você ganha, você não recebe 13º salário, o personal não recebe 13º. Eu tenho 3 alunos que me pagam 13º, ó, yes, amostradinho, mas aí isso não é a realidade. São 3 alunos no meio de vários, então isso não é a realidade. Então, a gente precisa entender de gestão financeira, a gente precisa entender de como é que está o nosso ritmo financeiro para a gente confrontar períodos, inclusive, de baixa sazonalidade. Então, o marketing aplicado ao personal trainer, o marketing digital, o mercado digital, a gente precisa ter os conhecimentos acerca dessas habilidades para que a gente consiga implementar a nossa carreira. Afinal de contas, a gente vai ficar velho e você não vai ficar na sala de personal trainer com 60 anos no mesmo ritmo que você tem quando você tinha 20 anos. Não dá, né? Então, você pode até ter a experiência, você pode ter o nível de conhecimento muito grande, mas você está numa fase que o vigor físico ele exige muito e que você vai ter que utilizar de outras estratégias para isso, e a gente vai falar na nossa mentoria em cima dessa característica. E o que é essa mentoria, gente? Ela vai ser um programa, tá? Diferente de um curso, é um programa de construção de carreira. Apesar de ter várias pessoas dentro desse processo, a gente vai colocar isso de forma de construir a carreira de vocês em cima das habilidades que vocês têm a serem desenvolvidas, dos perrengues que vocês passam acerca do dia a dia de vocês, inclusive de problemas, de questões clínicas, de situações do dia a dia que a gente vai expor aqui para cada um, a depender do módulo que a gente vai estar colocando. Então, ela vai ser um programa que transformador para vocês, professores, profissionais de educação física, personal trainers que desejam levar a carreira de vocês a um novo patamar. Seja que patamar foi esse que vocês estão, a gente vai evoluir porque a gente vai buscar realmente outros processos para esse ano que vem. Amém? Então, o que acontece? Com foco em posicionamento como autoridade de mercado, ela vai oferecer estratégias comprovadas para vocês entregarem resultados aos seus clientes e obter destaque profissional. No aspecto de prescrição direcionada, a gente vai mostrar o que é uma prescrição direcionada de fato, como você direcionar os teus estímulos, como distribuir os exercícios, as estratégias em cima de cada aluno, de cada realidade de cada aluno
e por aí vai, tá? Então a ideia é a gente fazer dessa forma para que a gente consiga os nossos objetivos. Para quem é para você, professor, personal trainer, que trabalha com funcional, que trabalha no personal, que trabalha no Pilates, enfim, para você aumentar sua valorização profissional, dominar essas técnicas, tá, avançadas para atendimento individualizado e prescrição eficiente. Então, esse programa, essa mentoria vai ser ideal para você que busca crescimento, evolução e reconhecimento no mercado fitness. Como é que ela vai funcionar, gente? Então, ela vai combinar da seguinte forma: ela vai funcionar com aulas telepresenciais, tá bom? Então, a gente vai ter essas aulas presentes e telepresenciais, como essa que a gente está tendo aqui agora, na nossa comunidade, tá? E aí esses materiais eles vão ficar gravados, vão ser ao vivo, porque ao vivo vocês vão ter a participação. Hoje eu estou descontando porque é uma aula global, vai ser uma aula magna, tá todo mundo caladinho, mas a gente vai ter o microfone de vocês vão estar aberto sim, porque a gente vai estar discutindo o tempo todo questões do dia a dia de vocês, a gente vai colocar questões, problemas, as habilidades técnicas, vai colocar os aspectos técnicos para fazer, mas vocês vão construir isso comigo. Isso não vai ser uma aula que eu vou estar aqui falando, falando, falando e vocês vão estar ouvindo, vocês vão participar a todo momento. Então, além disso, essas aulas presenciais que vão ficar gravadas, o que é que vai acontecer? A gente vai ter momentos extras para tirar dúvida. Vocês vão tirar dúvidas sobre as aulas que foram expostas, a gente vai ter momentos de discussão de casos clínicos. Então, de novo aqui, a Liv, que está na minha tela, Ive vai falar: Ted, olha só, com relação ao meu aluno, eu estou com um aluno que está acontecendo isso, e isso, fiz tal avaliação, a gente começou desse jeito aqui, e aí, como é que a gente vai prescrever, como é que a gente vai proceder em cima disso? E a gente vai construir juntos, em cima do caso clínico do aluno da Ive, a gente vai construir juntos, baseados num forte aparato técnico, né, num processo de rigor técnico, baseado nas evidências científicas, baseados na prática clínica. A gente vai juntar tudo isso para aí vocês vão perceber que o quanto faz sentido. O que a leitura da prática clínica e a leitura dos artigos científicos elas vão colocar, e quando você pegar essa manhãzinha e congruir, que você vai falar: caramba, como faz sentido realmente isso? E eu não tinha enxergado esses propósitos. Então, além disso, a gente vai ter material extra, galera. Eu vou estar sempre soltando no nossa comunidade, eu vou estar sempre soltando áudio podcasts, né? Áudios, books, vou estar soltando alguns artigos científicos, onde a gente vai discutir esses artigos científicos, mostrando o que é que esse artigo científico vai estar dizendo, pontos reflexivos nesse artigo científico. Então, muita gente come bola com determinados artigos, vai falar: não, eu vi um artigo que diz isso, isso e isso. Então, por exemplo, vou dar um spoiler para vocês. Então, a galera leitora de artigo fala: a pré-ativação não existe. O artigo revelou que a pré-ativação não existe diferenças, não existe diferenças no aspecto de pré-ativação para aquelas pessoas que fizeram pré-ativação ou não fizeram ativação, não apresentaram dados quantitativos, dados estatísticos relevantes para comprovar que realmente vai fazer diferença. Aí o que é que acontece? Você viu aquilo ali, o artigo está muito bem amarrado, tem um rigor técnico muito bacana. E aí, conclusão: não existe diferenças significativas para isso. Aí só que aí o personal ele comeu bola, que ele esqueceu de olhar os detalhes do artigo. Quando ele vai olhar a amostra é composta por uma amostra extremamente homogênea de pessoas que elas são atletas. Então, leia-se que atletas eles já vão ter um nível de capacidade de capacidades funcionais bem estabelecidos. Eles já vão ter níveis de repente de flexibilidade, as alterações funcionais, como delay de ativação e hiperatividade, vão ser muito poucas. Então, de repente, quando você tem essa amostra homogênea demais, não vai apresentar diferenças. Mas quando você vai para determinadas amostras heterogêneas, você percebe que aquele aluno que tem determinado desequilíbrio funcional, a pré-ativação vai funcionar para ele, porque ele vai estar em condição de delay de ativação em cima desse processo. Então a gente vai entender o que a ciência diz, mas aprender a direcionar o que a ciência diz para o caso do teu aluno. É a beleza
da nossa profissão é justamente que a gente fala tanto que é a individualidade biológica, que é a individualidade de treinamento, e às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de implementar. Então a gente vai ter todos esses materiais, a gente vai ter algumas aulas surpresas, que eu não vou falar para vocês, mas a gente vai ter aulas surpresas em cima, fora da nossa programação. E aí o acesso vai ser vitalício, moçada. Então vocês já tem algumas pessoas que já compraram esse material aqui já. A gente já tem um grupo bem bacana no grupo só dos mentorandos que a gente vai. Então assim, o acesso vai ser vitalício. Vocês, eu não assisti aquela aula. Bom, você não assistiu, o material está lá gravado. E você vai ter acesso vitalício a isso. Você comprou esse conteúdo é teu. Você vai acessar quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, enquanto esse programa funcionar. Ah, não, vai ter entrou uma nova turma. E aí teve a nova turma daqui a sei lá quanto tempo. O TED abriu uma nova turma de mentoria. Bom, e aí, como é que vai funcionar, cara? Eu posso assistir essa aula? Claro que pode. Você comprou o material e o material é vitalício. As novas aulas que vão acontecer, você vai assistir também, os materiais vão ser atualizados e você vai assistir também. Olha que bacana. E aí deu a louca no Ricardo, não foi, Ivy? Quase aquela propaganda aí, ó. Então, material vitalíciozão para vocês, galera. Então, vocês vão continuar em cima dessa coisa. Qual é a carga horária, moçada? Então, eu não contei para vocês a quantidade de horas, mas o que é que eu vou dizer para vocês? Que ela vai contar com mais de 25 horas de aula. Vai ter mais de 25 horas de aula em cima desse processo todo, porque a gente vai abordar vários tópicos, a gente vai ter as aulas que já vão estar dentro da programação da carga horária, a gente vai ter momentos de tira dúvida, horas extras, a gente vai ter aula surpresa que eu vou lançar lá. Pá, quem tá aí? Vamos agora falar disso? Tô abrindo agora, vamos. Mas se você perder, porque eu sei que a vida do personal trainer, que é inclusive a minha vida, é aquela labuta, a gente vai deixar tudo gravado para vocês assistirem depois. Então não tem essa coisa. É como eu te falei, lá no começo do slide, lá no começo da nossa apresentação. Eu sou personal trainer também. Eu sei as dificuldades e sei como é o cotidiano de vocês. Sei que a gente dorme pouco, sei que a gente trabalha muito, sei que tem horário de treinar, sei que tem horário de estudar, e às vezes esse horário de estudar fica até sacrificado, não é verdade? Eu sei disso. Eu sei porque isso acontece comigo também e eu preciso ter e até hoje eu preciso trabalhar isso, eu trabalho isso em minha cabeça para poder manter a minha rotina de estudos o tempo todo, porque senão, é pelo que eu acredito, então eu tenho que estudar, eu estudo diariamente, mas eu sei o quanto a minha rotina é pesada, o quanto isso acontece. Então, a resposta para isso, essa mentoria ela foi compilada também para isso, com materiais gravados, com materiais de fácil acesso, com a explicação de fácil acesso voltados para vocês, inclusive, problemas reais dessa situação. Já falei com vocês, perdi a hora, perdi a aula, e agora? Então não se preocupe, a aula vai estar gravada, vocês vão assistir a qualquer momento, estudar no teu ritmo. Assiste novamente, bom, essa aula que eu assisti a aula de avaliação, cara, eu fiquei com tanta dúvida, não tem problema, você vai assistir depois, você vai, vou revisar esse conteúdo dessa aula que eu vou assistir. Não vai ter um contador de dizer, cara, ó, assistiu essa aula, já foi, não assiste mais. Não, vocês vão precisar revisar, porque, inclusive, vocês vão perceber que tem muita coisa, vai ter muito detalhe que às vezes vai passar, que você fala, cara, eu passei despercebido nisso aqui, olha que legal. E você vai precisar revisar isso para que você consiga realmente absorver, interiorizar essas condições. Então, todo o material vai estar lá disponível, gravado para vocês, tá? Vai ter certificado? Sim, vai ter certificado. Quando após a conclusão desse programa, vocês vão ter um certificado de 50 horas. Olha que maravilha. 50 horas, galera, é tido como um curso de longa duração. Então, vocês vão ter um certificado de 50 horas que vai agregar valor ao currículo de vocês. Então, imagina, para o teu aluno, ele saber que você fez uma mentoria, um curso de longa duração de 50 horas. Então, vocês que estão assistindo aqui, tirem fotos, me marquem no Instagram, mostrem por quê? Porque os teus alunos, eles estão sabendo que vocês estão se preparando, que vocês estão evoluindo, que vocês estão entrando num programa de mentoria para melhor atendê-los. Então, isso não é para vocês. No final das contas, isso não é para vocês. Isso é para o aluno de vocês. Eu não estudo para mim.
eu estudo para entregar o meu melhor resultado para o meu aluno. Eu sempre digo isso, eu não busco ser o melhor, eu busco ser o meu melhor para os meus alunos. Então, é por isso que é por isso que eu fiz justamente isso que eu busquei, porque eu queria algo, os meus desejos, os meus anseios profissionais, o caminho que eu tive para fazer isso foi de fato me preparar profissionalmente para isso. Então a gente vai ter aqui esse certificado show de bola que a gente vai fazer. Os tópicos que serão abordados. Eu coloquei isso aqui, mas diante daquela enquete que vocês fizeram, eu tomei a liberdade de adicionar algumas coisas, como eu já falei, que não estão aqui, tá? Mas os tópicos a gente vai abordar o quê? Avaliação postural, processo avaliativo, funcional, para criar treinos realmente eficazes. Então, como prescrever? A gente só prescreve o que a gente conhece. Como diz o gato de botas, para aquela pessoa que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso não vai acontecer com vocês. Vocês vão saber qual é o caminho que vocês vão buscar, quais são os exercícios, as estratégias que vocês vão dar para os alunos de vocês. Então, periodização. Periodização é uma coisa que tem tanta gente que quebra a cabeça. Poxa, professor, não sei periodizar, eu tenho tanta dúvida para periodizar. Meu aluno que é iniciante, meu aluno que é intermediário, que é avançado, como prescrever, como distribuir esses exercícios, quantos exercícios eu coloco por sessão, por semana, qual é a intensidade que eu vou colocar, quais são os métodos de treino, estratégias de treino que vão ser mais aplicáveis para aquele aluno. A gente vai analisar tudo isso na parte de periodização e distribuição dos exercícios em cima disso, depois que a gente, obviamente, aprender a avaliar. Então, a gente aprendeu a avaliar, agora vamos aprender a prescrever. A gente vai distribuir de forma assertiva. A hipertrofia, personal trainer e hipertrofia. Então, a gente vai falar de biomecânica, a gente vai falar de hipertrofia regional. Então, bom, eu tenho um aluno que, de repente, eu preciso colocar, distribuir ele, escolher um exercício para melhorar determinada parte do corpo. Tem um aluno que ele não desenvolve a dorsal, por quê? Então a gente vai olhar essa parte de a biomecânica, a fisiologia, o que tange o processo de hipertrofia, como distribuir isso, como fazer isso através de exercícios, como como estabelecer resultados hipertróficos para os meus alunos através das minhas estratégias. Então, hipertrofia, como a gente já sabe, não existe treino para hipertrofia. Existem estratégias para hipertrofia, porque a hipertrofia ela é a combinação de estímulo, de descanso e de nutrição. Então a gente vai entender esse processo para poder combinar na hipertrofia. E o que tange o aspecto de prescrição do personal trainer, do profissional de educação física, é isso que a gente vai ver. Emagrecimento, então, como eu já falei com vocês, a reprogramação metabólica aplicada. Então, essa reprogramação metabólica aplicada, como prescrever para o teu aluno as estratégias para que a gente consiga otimizar o metabolismo dele para induzir ao emagrecimento e ele não precisar ficar comendo folha e bebendo água e vivendo de oração o tempo todo, porque a gente sabe que isso não é factível, isso não vai ser sustentável para ele. Então, ele vai entender que ele vai conseguir os resultados conseguindo fazer estratégias assertivas de treinamento e com se de repente e simplesmente buscando aspectos qualitativos nutricionais para que a gente consiga fazer isso. Vou dar um spoiler também, vai ter um amigo meu que é nutricionista que ele vai também falando de nutrição aplicada, de como o personal trainer trabalha junto com o nutricionista. E aí não tá nessa coisinha aí, mas a gente vai estar em cima, ele vai estar fazendo essa aula para vocês. Empreendedorismo e marketing, como crescer sua carreira e aumentar a sua autoridade no mercado. Então, a gente vai falar de marketing, sim, vai falar de empreendedorismo, a gente vai falar de estratégias hoje, de como é que são as estratégias voltadas para esse marketing, para o tráfego, para todas essas coisas, para vocês entenderem como é que funciona esse processo e aplicar em cima disso. Então, a gente vai ter essa aula que vai ser muito bacana. E eu tenho certeza que vai ser muito responsiva para aquelas pessoas, inclusive algumas pessoas que me falaram no privado, professor, eu vou te falar que uma das coisas que eu tenho mais dificuldade é nessa questão do meu marketing, do empreendedorismo na minha carreira de personal.
A gente vai falar sobre isso, a gente vai construir. Você que falou no privado, agora já foi, que inclusive eu vou te usar como experiência. Então se prepare que eu vou te usar. Então vai ser desse jeito. Então a ideia da mentoria, brincadeiras à parte, a ideia da mentoria é isso, galera. É a participação de vocês, é a participação dos reais problemas, das reais dificuldades de vocês. Então fisiologia feminina também a gente vai falar, biomecânica aplicada à musculação, a fisiologia e a biomecânica aplicada à musculação feminina, ao treino feminino, como a gente vai distribuir, como a gente vai prescrever, baseado nessa característica individual que é o organismo feminino, tanto voltado para a parte de performance, para a parte de esporte, para a parte de estética e para a parte de promoção de saúde. Prescrição para pessoas com patologias ortopédicas, prescrição para grupos especiais e muito mais. Olha aí, que bacana, velho. É quase uma bíblia, né, do personal trainer. Olha o tanto de assunto que a gente vai estar abordando nisso aí. Então, é uma mentoria que ela é completa, galera. Ela vai estar atuando, ela vai estar abrangendo várias coisas acerca do personal trainer, como eu falei com vocês, que foi uma resposta, na verdade, e ela foi um compilamento, né? Foi uma compilação de todos esses anos de experiência, junto na parte do chão da fábrica, da parte de personal trainer, na parte de prescrição, na parte de docência, de produção de artigos, da parte científica, enfim, de todas essas coisas. E a gente vai juntar tudo isso e quais foram os problemas e percalços que eu encontrei durante essa minha fase, durante esse meu processo, que eu tenho e que eu sei que também muitos personagens, muitos personal trainers, eles têm também, e que a ideia é intermediar isso. Então a gente vai aprender temas exclusivos que, sendo muito sincero, poucos personal trainers eles dominam e eles conhecem isso aí. Então, assim, desde planejamento de estruturação de atendimento personalizado, estratégias para alcançar resultados mais direcionados, rápidos e duradouros. Obviamente que eu sempre digo o seguinte: a diferença que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, alguém de vocês sabem jogar dominó? Porque eu não sei jogar dominó, eu colo pedra. Então eu sempre dou essa alusão. Eu não sei jogar dominó, eu colo pedra. Eu fico olhando o jogo ali e tal, que tá passando, a pedra que eu tenho disponível na mão, eu vou lá e deposito em cima. Eu não sei jogar. Mas aquele cara que sabe jogar, que ele conta o jogo, que ele antevém o que o adversário vai colocar, a probabilidade dele ganhar o jogo é muito maior. Eu que colo pedra no jogo de dominó, se eu ganho, é por sorte, é pelo acaso. O que a gente vai fazer aqui é contar o jogo de dominó na arte de prescrição do personal training. A gente não vai colar pedra, a gente vai fazer tudo extremamente amarrado. E quando você faz tudo amarrado e direcionado, então a possibilidade de dar certo é maior, além de a possibilidade de dar certo não, vai dar certo, mas a possibilidade, os resultados eles saem muito mais rápidos e muito mais direcionados para o teu aluno, porque você vai estar contando o jogo aí de dominó em cima dessas perspectivas, beleza? Aqui o cronograma das aulas, como eu falei para vocês, né? Então, assim, vamos ter aulas ao vivo, online, que vão ficar gravadas para você assistir depois. Então, a gente tem alguns encontros, mas eu já vou dizer para vocês que eu vou alterar esses encontros a nível de número, eu vou aumentar esse número de encontros. Eu só botei aqui as aulas online, ao vivo dos temas, mas como eu vou aumentar alguns temas, a gente vai ter mais algumas aulinhas aí. Então, a gente vai ter a partir do dia 22 do Zoom, que vai ser sempre às quartas-feiras, os nossos encontros ao vivo. Ele vai ser, nossas aulas telepresenciais, eles vão ser nesse programa de mentoria, sempre às quartas-feiras. E aí, nesse programa, a gente vai começar dia 22 do Zoom. A gente vai ter aí 22 do Zoom, 29 do Zoom. Aí a gente vai ter um encontro tira dúvidas depois, aí 5 dos dois, 12 dos dois, 19, por aí vai. E aí a gente vai ter a cada duas aulas encontro tira dúvidas em grupo para a gente colocar questões, problemas fora os outros materiais que a gente vai colocar, que a gente chama de extra, vamos dizer assim, extraordinário, né? Que vai ser fora dessa programação. Então é isso, moçada. E eu coloquei para vocês aqui, pronto para se destacar no mercado, transformar a sua carreira. Então não perca essa oportunidade, gente, de fazer parte desse grupo de mentoria. E porque assim, quem me conhece enquanto pessoa, tem muita gente que me conhece aqui, que me conhece enquanto colega, que tem contato diário comigo. Eles sabem que e já fizeram meus cursos.
E quando eu me proponho a fazer um curso, eu penso o seguinte: qual é o que é que se eu tivesse fazendo esse curso, se eu tivesse fazendo essa mentoria, o que eu queria ver nela? Quais seriam as respostas que eu queria encontrar nesse programa de mentoria? Quais seriam os meus anseios que eu queria que fossem contemplados em cima disso? E eu acho que é por isso que, graças a Deus, a gente vem trabalhando aí cada vez mais, conquistando esse Brasilzão aí, fora desse Brasil. Porque a ideia a gente realmente não é guardar, não é esconder jogo, a ideia de fato buscar com que vocês terminem o encontro, assim como meus alunos de personal, de falar assim, cara, o investimento que eu fiz com o TED como personal trainer valeu a pena. Eu quero que vocês saiam daqui também falando, olha, a mentoria que eu fiz com o TED valeu a pena, cara. Eu saí daqui transformado, eu saí daqui com outra visão de carreira, eu saí com uma mudança na minha carreira absurda e eu sou outro professor, eu sou outra professora em cima dessa questão. Então, essa é a proposta da nossa mentoria, de te transformar, de te evoluir no mercado de trabalho, que fazer com que você pense de outra forma, que você veja outras possibilidades de mercado e evolua no aspecto financeiro, no aspecto geográfico, no aspecto de tempo, tá? Valores dessa mentoria, galera. Essa mentoria ela tá saindo muito barato. Tudo isso que eu mostrei para vocês, essa quantidade de horas, essa quantidade de cursos, de conteúdo, de material, tudo isso, ela tá saindo nessa pré-venda por R$ 500. Olha aí, cara, tá mais barato do que o show do Gustavo Lima. E que eu quero que vocês convertam esses R$ 500 em R$ 5.000, em R$ 50.000. E de fato, de coração, eu quero de fato que isso aconteça. Que vocês cheguem para mim daqui a um tempo e falem assim, ó, professor, eu investi R$ 500 nessa mentoria. Esses R$ 500 que eu investi, velho, virou 5.000, virou 15.000, virou 20.000, virou R$ 50.000. É isso de fato que eu quero. E eu falo assim: não, eu cumpri meu propósito. E vão vir novos mentorandos para falar que vocês vão falar, cara, faz a mentoria do cara, que realmente foi muito barato e foi top demais. Eu saí de outra forma. Quando as outras mentorias, elas vão lançar, elas vão ter a participação de uma equipe de lançadores. E aí ela vai subir o preço, eu não vou conseguir descer mais, ela vai subir para 999. Mas por agora eu consigo passar para vocês esse valor aqui de R$ 500. Inscrição vai ser por Pix ou vai ser por cartão de crédito. Aqueles que querem fazer no cartão de crédito, se eu não me engano, tem para boleto também, porque a inscrição é no Hotmart. Vai ter aí para dividindo também no cartão. Tá muito barato, galera. E assim, é o que eu coloquei para vocês sobre mentalidade. Quando a gente fala de mentalidade, é falar assim, cara, eu quero evoluir minha carreira e eu não posso exigir que o meu aluno ele pague o preço justo se eu não me capacito. A verdade é essa, falando, é o primeiro conselho sobre mudança de comportamento, sobre evolução que eu vou dar para vocês, independente de vocês estarem comigo nessa jornada de mentoria ou não. Aqueles que estiverem aqui, é isso. Então, eu não posso exigir que os meus alunos eles queiram me pagar o que eu acho que é justo se eu não invisto em mim mesmo, se eu não invisto na minha capacitação. Eu não enxergo outra forma de capacitação profissional senão o investimento da sua capacitação em cima desse processo. E o objetivo dessa mentoria é isso, é intermediar essa capacitação para vocês se tornarem fora da curva. Beleza? Então, é isso. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou abrir, vou parar aqui um pouquinho e vou fazer o seguinte. Deixa eu ver uma coisa, eu vou para aqui, eu vou parar de fazer, tá? Então, muito bom. Então, Ive aqui, muito melhor do que imaginei. Tive que migrar para consultoria online, que estou com 7 meses de gestação. Muito bem. Então eu vou deixar aqui agora, galera. Abro o microfone para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, me fala. Davi, até que dia para pagar esse valor? Davi, a nossa mentoria ela começa dia 20, cara. Eu sei que a gente está num período, e como eu falei com vocês, eu sou personal e eu conheço a realidade de cada um, eu conheço a realidade do que é ser personal trainer. Então, assim, início de mês, eu sei que é complicado, janeiro.
é um mês complicado para o personal trainer e eu quero que no próximo ano isso não aconteça mais com vocês, tá? Então, janeiro não vai ser um mês complicado para vocês, porque vocês vão estar com a gestão financeira de vocês, com as estratégias de aquisição, com tudo certinho para passar o janeiro de boaça. Tá? Então escreve no chat aí amém, porque palavra tem poder. Vocês vão escrever aí, é isso que eu quero, é isso que vai acontecer, tá? Então, e a mentoria começou no começo do ano em cima disso. Mas respondendo a tua pergunta, a gente consegue aí, hoje é dia 8 galera. Eu consigo esticar para vocês aí para essa mentoria nesse valor até mais ou menos dia 15, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês esse. Eu vou pegar aqui, como eu gravei, eu vou pedir para Mila printar a galera que estava aqui nessa live, e aí eu consigo segurar para vocês até mais ou menos dia 15, tá bom? Mas eu não consegui esticar mais do que isso porque vai ter uma empresa que vai entrar em cima disso e aí eu não vou segurar mais, tá bom? Não tem como, não é por minha causa. Mas é justamente isso, eu estou falando com colegas, eu sou aqui um intermediador. Tá? Eu tô aqui como intermediador, mas eu sou personal trainer, então eu sei das dificuldades de todos vocês e sei que o que vocês querem aqui é a mudança e evolução, e a gente vai promover isso. Então a gente vai deixar desse jeito, tá bom? Beleza? Então, Tamires, comprei, já estou nas expectativas para começar logo. Evolui sempre, muito bom, Tamires. É isso aí, eu quero também. Então, Naná também já comprou, tá no grupo, muito bom. Show de bola, galera. Me contem aí, alguém tem alguma dúvida, tem alguma coisa para falar, alguma coisa aí, o espaço é de vocês. Vamos. Eu quero que vocês estimulem isso, porque na nossa fase de mentoria, vocês vão estar abrindo o microfone o tempo todo, tá? Luiz, que tal, meu amigo? ¿Quieres falar algo? ¿No? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. Sí, muy importante para cada entrenador porque no es fácil. Y estudiando, actualizándonos, más que mi país, no es que está tan bien tema de gimnasio. Gracias a Dani y a otros profesores que se aprende mucho, pero es Sí, importante saber sobre muchas cosas. No vale, es solamente una cosa, sino que aprende uno y tiene que saber otra. Muy, sí, sí. Vamos a sí, evolución, mi amigo. Muchas gracias por así. todo. Gracias a usted por todo. O Luiz, galera, eu conheci o Luiz num curso que eu dei lá, que foi um curso online lá no Paraguai, e o Luiz agora virou um grande amigo, virou um mentorando aqui, e a gente vai evoluir nesse processo. Ele já me disse muita coisa da carreira dele, e a ideia é essa, a gente vai construir outra coisa que eu não falei para vocês. Antes de começarmos a nossa mentoria oficialmente, eu vou mandar um questionário para vocês, tá? No Google Forms que vocês vão responder até para eu saber a realidade geral de vocês. Então, como eu falei, a mentoria é para construção de carreira, a mentoria é para responder as coisas de vocês. Então, em cima disso, a gente vai fazer um questionário aqui. Eu vou preencher o questionário para a gente fazer. E aí, tudo certinho, galera? Me responde aí. Quem aqui não é meu mentorando, quem não entrou na mentoria e que tá afim de fazer? Mostra, bota aí no chat para mim. Quem tá afim de fazer aí a mentoria? Boa, Lude. Vamos fazer, vamos nessa. Bota no cartão, Lude, e só vai, como diz a história. Quem ficou interessado em fazer, galera? Aí eu vi aqui que o Davi, né, o David, ele colocou isso. Ele falou que vai. Tem uma galera que falou comigo que também não conseguiu assistir a live, não assistiu Ana Paula, beleza, boa, muito bom. Então, Lucas, Ana Paula, show de bola, galera. E é justamente isso. Eu quero vocês, de fato, em outro patamar. Outro detalhe também que eu não avisei, que vou avisar para vocês. E para aqueles que tiverem a oportunidade, aqui em Feira de Santana, que é a minha cidade, né? é, a gente vai ter uma aula prática, assim, a gente vai ter uma aula que a gente vai fazer uma clínica prática, todo mundo junto. Então, assim, eu não botei na mentoria, vai ser um presente. Então, a galera que puder se deslocar, que conseguir se deslocar para cá, para Feira de Santana.
para a gente participar dessa aula. A gente vai fazer, então eu vou avisar com vocês com antecedência para que vocês consigam se programar, tá? Para deixar isso tudo certinho. E a gente vai fazer uma aula prática, uma clínica prática, uma compilação de muita coisa que a gente fez para a gente fazer de fato na prática. Tá massa ou não tá essa mentoria? Fala aí para mim. Tá muito bom, né? Então, show de bola, galera. Agradeço a todos vocês por estarem aqui comigo numa quarta-feira à noite, tá? E assim, como eu falei com vocês, a proposta é evolução. A palavra e que dá nome a essa mentoria e a promessa para vocês é essa, é evolução, beleza? Então, bem-vindos à minha mentoria, uma minha mentoria Master Personal Evolution. E vamos, só vamos, que a gente vai evoluir e a gente vai agora partir para outro nível do teu atendimento e da tua carreira de personal trainer. Valeu? Grande beijo para vocês, até mais e a gente se vê a partir do dia 21, ou é 20, numa quarta-feira lá, mais ou menos nesse dia 20. Valeu? Nos vemos ahí, profe. Excelente. Hasta. Tchau, gente. Beijo grande. Até a próxima. Valeu.